Olá, seja muito bem-vinda! No episódio de hoje a gente vai dar andamento ao mundo Miss. Sabe por quê? A gente recentemente te mostrou que ser Miss vai muito além de subir em cima de uma passarela, com uma passarela impecável, perfeita, vai muito além da estética, mas sim também tem muito da história que elas carregam por trás. E hoje a gente recebe uma candidata que já está se preparando para o Miss Universo São Paulo, representando Santana de Parnaíba, Amanda Giroto, com uma história fortíssima e que eu tenho certeza que vai impactar muita gente. Amanda, seja bem-vinda, já me fala como que você tá. Olá, Gabi. Olá, mulheres. Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui, imenso, e poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória também. Estou agora em preparação, faltam hoje 5 dias para iniciar o confinamento do Miss São Paulo Estadual, que vai acontecer dia 13 de agosto no Complexo Tempo aqui em São Paulo. Já vou aproveitar para pedir para torcerem por mim, que eu estou na reta final agora. Mas tem sido uma preparação bastante intensa. Ensaios, oratória, o inglês também tem que estar bem afiado. E passarela, com certeza. Você é fluente em inglês e espanhol? Olha, fluente ainda não, mas dou uma arriscadinha no inglês. Acho que o importante é a gente ir em busca disso. E ser Miss envolve muitas aulas. E a gente sabe que subir em cima da passarela não é simplesmente ter uma passarela incrível na qual a gente olha e fala, nossa, que pivô bonito. Não, você carrega toda uma história por trás. Então, pra gente começar, quem que é a Amanda Giroto? Amanda Giroto é uma menina que é uma menina mulher hoje, mas que por muito tempo não acreditava no próprio potencial, não acreditava na própria força e que passou por uma situação de violência doméstica onde era intensificada essa descrença de que você é forte, de que você é capaz. Eu ouvia sempre o contrário: ninguém vai te amar, você não é digna, você não é merecedora, isso não é para você. Durante a minha graduação, eu escutava o tempo todo, nossa, você não é inteligente. Então, me sentia assim, reprimida, porque quando vem de alguém que você valida, alguém que você confia, alguém que diz te amar, é pro seu bem. A gente acaba absorvendo isso e, no fundo, acreditando. E nunca vem de uma forma agressiva no início, né? Sempre vem, olha, você usa muita maquiagem? Se você usasse um pouquinho menos. O seu salto é muito alto, você já é alta. Por que você não deixa de usar o salto? Então, durante muito tempo eu vivi isso, fez parte da minha vida, e quando eu saí desse relacionamento, ainda foi um processo para eu poder voltar e me reconhecer, descobrir a mulher que eu sou, descobrir o meu propósito, e aí através das redes sociais eu tive a coragem de contar, e quando eu contei um pouquinho da minha história, muitas mulheres se identificaram, contaram e compartilharam as próprias histórias também. Eu falei, não, então isso aqui realmente tem muita força, a gente tem que aproveitar todas essas histórias, todas essas mulheres, fazer algo que realmente mude o futuro dessas mulheres, né? Porque elas tenham mais voz, amplifiquem as próprias vozes. E eu acho que melhor do que a gente falar aqui para vocês, tem um vídeo que a Amanda postou nas suas redes sociais. Eu quero reproduzir eles aqui com vocês, tá? É um vídeo muito forte, ela conta um pouco da história dela. Na verdade, a Amanda passou não só por essa história do vídeo, mas por outras histórias bem complicadas que demonstram aí a vulnerabilidade de situações que ela já passou, situações complicadíssimas. E então vamos rodar esse vídeo e já a gente volta para esse bate-papo. Mas eu venho como Amanda real, que por muito tempo silenciou uma história que não merece ficar escondida. Uma história que para mim foi motivo de insegurança, de medo, de vergonha. Eu já tinha mencionado antes que há alguns anos eu vivi um relacionamento muito abusivo, que durou cerca de 4 anos e meio. O abuso não começou com agressões, ele começou com pequenas críticas. Críticas sobre mim, meus amigos, a minha família. E essas críticas foram fazendo com que aos poucos eu fosse me afastando de todas as pessoas que eu amava. E eu passei a acreditar que eu era sim aquela pessoa desorganizada, incompetente, insuficiente, imatura. A pessoa que dizia me amar fez eu acreditar que o problema era eu. Aquela violência verbal, aos poucos, se tornou violência física. Veio o primeiro tapa, o primeiro chute, o primeiro soco, a primeira garrafa de cerveja jogada na minha cabeça. Até que a situação saiu do controle. Em uma discussão boba, eu fui agredida diversas vezes pelo corpo todo. Fiquei com hematomas no braço, na barriga, na coxa. E nesse momento, eu tomei coragem e acionei a polícia. Aí sim eu recorri à Lei Maria da Penha. Hoje eu não conto isso para me vitimizar ou para atacar alguém. Isso aconteceu há alguns anos, a justiça foi feita e essa história ficou no passado. Muito embora uma última companheira dele tenha entrado em contato questionando coisas muito semelhantes às que eu vivi. E isso me preocupou. Mas em setembro do ano passado, aqui no meu prédio em São Paulo, infelizmente eu passei por um episódio muito difícil novamente, com a importunação de um vizinho.
A diferença é que dessa vez eu não me calei. Eu coloquei na internet e o caso tomou repercussão nacional. Nós descobrimos que esse vizinho importunava várias outras moradoras que passavam pela mesma situação e a justiça novamente foi feita. De lá pra cá, todos os dias eu recebo centenas de mensagens de mulheres que enfrentam situações de abuso. E foi aí que eu percebi que a minha voz poderia servir para algo muito maior. Nenhuma mulher merece viver com medo, suportar a violência ou perder a própria identidade para poder ser amada. Então, se a minha história fizer uma única mulher reconhecer os sinais e pedir ajuda, para mim já vai ter valido a pena. Gente, vocês podem perceber que hoje a gente não tem só uma mulher, a gente tem uma força de mulher presente aqui com a gente, porque eu acredito que ela é porta-voz de muitas mulheres que passam por esse problema, mas não têm a coragem de ter o que ela teve, de meter a cara na rede social e falar sobre um problema que, né, atinge muitas mulheres, mas que muitas sentem até vergonha de falar a respeito disso. Engraçado que quando você comenta no vídeo que quando a gente pensa num relacionamento abusivo, a gente já pensa logo numa agressão, mas não, ele começa de uma maneira silenciosa. É a maquiagem, é a roupa. Conta um pouco melhor dessa história que vai virar um projeto social para você. Com certeza. Eu acho, inclusive, importante acrescentar que muitas mulheres ainda nem reconhecem que estão vivendo essa situação justamente por começar de uma forma tão sutil, a pequenas críticas no seu dia a dia, te afastando da família, dos amigos, da sua rede de apoio. Como é que você percebeu? Eu percebi justamente nessas pequenas críticas. Eu sempre fui muito apegada à minha família e logo que mudei de casa, fui morar com ele, começaram algumas críticas no sentido de, nossa, você passa tempo demais com a sua mãe, você poderia falar menos, você poderia viver mais um pouco a nossa vida aqui dentro de casa, ao invés de ficar ligando sempre, conversando. E aquilo me incomodava, mas no fundo eu pensava, talvez ele tenha razão, talvez eu tenha que dar mais atenção dentro de casa mesmo. Então, aos poucos, ele foi me moldando com os amigos, foi da mesma forma, olha, essa sua amiga não é muito boa influência, eu não gosto do jeito que ela fala com você, ela te convida para sair, não tá sendo legal, tá abalando o nosso relacionamento. Então, aos poucos, você vai entrando nessa rede, né, caindo nessa rede de abusos, e quando você percebe, você já está dentro e vai progredindo de uma forma absurda. Então, é muito importante ampliar essa voz e dar voz a isso, né? Justamente porque é uma situação muito complicada. O que o abusador ele faz, né? Primeiro ele identifica quais são os elos mais fortes que você tem e quem são as pessoas mais possíveis de te ajudar em algum momento. Por exemplo, quando ele te afasta da família, quando ele te afasta dos amigos, é para ele manter um controle maior sobre você e sobre a sua história, te afastando daquelas pessoas que podem ser as pessoas responsáveis por te salvar em alguma situação dessa, como foi o caso de Amanda, né? Qual foi a situação ápice aí dentro desse seu relacionamento que você disse que você passou durante 4 anos, passando por situações, né, que são feitas de montanha-russa, de altos e baixos? Eu tenho certeza que depois de uma agressão vinha um momento de, mas amor, eu te amo, um presente, eu não sei como que ele te compensava. Mas conta um pouco melhor pra gente. É o famoso love bombing, né? A pessoa, quando a gente fala do relacionamento tóxico, abusivo, as pessoas pensam, nossa, como é que você não sai? Porque só é ruim o tempo todo. Mas na verdade não. A mesma pessoa que você confiou antes comete um ato de abuso, no outro dia, olha, me desculpa, eu me arrependi, eu gosto tanto de você. E vem com aquele amor, aquele romantismo e volta a ser aquela pessoa do início que era carinhosa, que era respeitosa. Então, durante todo esse processo, a pior situação foi justamente a última, onde a gente, por uma discussão boba, ele acabou me agredindo pelo corpo inteiro. E aí eu tomei a decisão, falei, não, eu não mereço mais viver isso, eu tinha muito medo de sair daquele relacionamento, tinha muito medo do preconceito, do julgamento, do que as pessoas iam achar, tinha medo de contar pelo que eu passei, ficava receosa mesmo, né? Algo que até hoje toca um pouco na forma de falar, mas tomei coragem, chamei a minha família, acionei a polícia e a justiça foi feita. Eu nunca passei nem de perto, assim, algo relacionado ao que você passou, mas eu já passei por inícios abusivos, aonde eu percebi, mas já foi muito difícil de eu sair, que começavam nesses pequenos pontos de eu acho que você tá passando maquiagem demais, eu acho que você pode usar uma outra roupa, só que eu analisando as roupas que eu usava, as maquiagens que eu fazia, eu não via nada demais, eu via só uma pessoa tentando me podar, me polir. Na época eu tinha 12 empresas, trabalhava muito com o meu Instagram, trabalhando para essas empresas, né, assim, não que eu tinha essas empresas para mim, mas eu trabalhava para elas como influenciadoras e quando eu via eu não tinha mais nenhuma, porque ele ia me envolvendo na família dele de uma forma que eu estava virando do lar.
Então, Sim. isso foi no Rio Grande do Sul na época. Então, são experiências que eu passo e que as minhas amigas me perguntavam na época, mas por que que você não está saindo disso? Na verdade, nem eu tinha a resposta do porquê que eu não conseguia sair. Então, eu acho que o questionamento para a vítima não é porque você por que que você está demorando para sair dessa situação, mas sim como é que eu posso ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Então, já entrando no quesito de projeto social, porque ser Miss é ser porta-voz de uma sociedade, levar a voz para inúmeras mulheres que às vezes não têm essa coragem, como você mesma disse. Às vezes a gente tem medo de ser descredibilizada. Por que que muitas mulheres elas não denunciam? Porque acabam que muitas vezes elas não têm determinada atenção. Então, através das Misses, a gente tem uma voz mais ativa perante a sociedade. Você pretende seguir com o seu projeto social relacionado a esse tema, violência contra a mulher? Com certeza, eu quero reunir o maior número possível de mulheres para encorajá-las a contar as situações pelas quais elas passam e também dar suporte, porque quando a gente está vivendo esse processo, a gente tem muito medo. A gente não consegue enxergar a realidade, muito menos um futuro adiante, um futuro onde você é livre, você é feliz, onde você tem a sua vida própria, a sua independência. Eu gosto de falar da independência emocional e financeira, geográfica. Olha, você tem poder, você tem esse dom de inspirar pessoas, de falar, de ser acolhida, as pessoas te amam. Então, quando a gente está nesse processo, a gente tem todo esse medo, essa segurança, nosso mundo vai acabar, eu não sei como é que vai ser o meu financeiro, eu não sei como que a minha família vai lidar com isso. Então, esse suporte, para mim, é essencial. Falar, olha, tem um caminho, nós estamos aqui, oferecer oportunidades e amplificar o projeto também para que a gente consiga ajudar de inúmeras formas. E uma coisa muito legal que eu olho para a trajetória da Amanda e eu relembro um pouco da minha, vocês sabem que eu falar sobre o mundo Miss é muito nostálgico para mim, mas a mãe dela tá acompanhando ela aqui nas gravações. E me lembra muito a época também que a minha mãe me acompanhava, porque muito antigamente os concursos de beleza, eles eram vistos como algo depravado, né, depreciativo. E na verdade, ali na época, a minha própria família tinha esse julgamento, mas eu como porta-voz ali de uma determinada situação, peguei e falei, olha, mas esse julgamento está implícito na cabeça de vocês, então por que não tirar esse julgamento e me ajudar nesse momento diferente da minha vida? Foi quando eles tiveram um choque de realidade e começaram a perceber que me acompanhar e viver esse sonho comigo seria muito melhor do que julgar esse sonho e que, de fato, nem todo mundo que participa de um concurso de beleza deve ser julgado dessa forma. É um julgamento muito retrógrado, né? E eu queria saber e entender como começou o seu sonho relacionado a concursos de beleza. Você sempre teve esse sonho de ser Miss? Olha, durante a minha trajetória eu já fui Miss outras 2 vezes, uma aos 11 anos de idade, Miss Brasil Infantil. Que legal. E depois, na minha cidade natal, Umuarama, no Paraná, eu fui Miss Teen Popularidade. Então já havia participado de alguns concursos e dessa vez o propósito foi diferente. Dessa vez eu lembrei de toda a minha trajetória, de como aquilo foi bom para mim, de como aquilo me deu luz. Falei, não, tá na hora de voltar para o palco, mas agora não para potencializar beleza, não somente por isso, não só por passarela, mas realmente para trazer uma causa e ajudar outras pessoas, porque eu já trabalho na rede social, já vinha compartilhando, já tenho um longo trabalho nas redes, que o palco trouxe justamente esse poder de falar, olha, agora temos um propósito e encaixar tudo certinho. E coincidentemente, infelizmente, a gente, quando olha para sua trajetória, vê que a sua trajetória ela tem muitos casos de violência contra a mulher, sejam elas físicas ou apenas verbais. Recentemente, salvo engano, em setembro do ano passado, a Amanda viralizou de uma forma que eu aposto que você não gostaria de viralizar. Né? Conta um pouco melhor pra gente, ela passou uma situação dentro do próprio condomínio que ela reside, que viralizou em todos os portais de notícias, provavelmente você já viu aí essa matéria. Ela foi importunada por um vizinho e eu queria que você contasse um pouco melhor como que foi isso e como que isso te impactou. Com certeza. Bom, depois que eu saí daquele relacionamento, 4 anos passado, me mudei para São Paulo, justamente em busca de potencializar esse meu sonho do digital, de crescer e amplificar a minha voz. Estava eu no meu prédio, quando de repente escuto um vizinho gritando dos andares superiores enquanto eu gravava. Mas naquele momento eu não entendi que era para mim, não, né? Alguém gritou, falei, bom, era nova no prédio, tinha acabado de mudar.
Meu E Deus. continuei a gravar os meus vídeos ali na região da piscina, mas eu não estava com traje de banho nem nada, eu estava vestido normal, só aproveitando aquele ambiente que é bonito no prédio. Quando de repente esse vizinho aparece se insinuando, perguntando se eu estava gravando, se eu era Meu influenciadora, porque ele queria viralizar, ele começou a se insinuar, a abrir os glúteos assim, né, ali com a sunga. E naquele momento eu fiquei muito assustada, porque a gente não Ah. espera passar por isso. Falei assim, meu Deus, eu tô em casa e as pessoas não abordam Eu tô dessa correndo forma. perigo no meu próprio prédio, né? Exatamente. E a primeiro momento eu não tinha nem entendido que aquilo poderia ser um risco, eu só fiquei assim, em choque na hora. Mas aí ele retornou e começou a falar de forma racista, preconceituosa, começou a me ofender, me chamou de burra. Ele falou assim, porque... Eu falei assim, não tô entendendo por que você tá agindo assim. E eu estava realmente questionando. No vídeo parece, se você assistiu o vídeo, você vê que eu estava muito calma, mas eu realmente não estava entendendo o que estava gerando aquilo. Porque eu estava na minha bolha, não estava ofendendo, nem conversando com ninguém. Ele falou assim, falei, por que você tá agindo assim? Ele, é porque você é burra, né? Você não entende. Poxa, então ele foi muito rude com as palavras e com a forma de agir. Na verdade, eu vou corrigir o que ele falou. Não é que ela foi burra, ela foi ingênua de achar que as pessoas não são maldosas ou estão agindo com malícia. A malícia, aquela que estava na boca desse cara e nas atitudes dele também. Antes da gente dar complemento à sua fala, eu acho que é melhor também a gente ilustrar, porque esse vídeo ele ficou muito viralizado nas redes sociais. Gabizinha, tá no ponto? Então, soltou o vídeo. Gostaria de licença, por favor. Vou te respeitar. Aqui você é uma gata, Muito obrigada. você é branquinha, né? Obrigada. Hoje em dia tá meio em pauta, né? Tem muito pretinho hoje em dia, né? Você não acha? Não tô entendendo por que você tá falando assim. É porque, sei lá, o pessoal fica nessa paranoia de racismo, né? Gordofobia. Daí quando você acha uma pessoa assim perfeita, né? É até estranho, né? Eu não tô entendendo o objetivo. Você não entende? É porque você é burra, né? Meu Deus, pra que isso? Você tem o quê? A segunda série? Você sabe o que é isso? AIDS. Presente de vocês. Parabéns. É um absurdo. Essas são as situações que a gente passa na nossa sociedade. A mulher, ela acorda todos os dias pensando em como que ela vai sobreviver a mais um dia. E as mulheres de hoje em dia, elas têm mais voz dentro da sociedade, mas essa voz, ela parece que sempre vem associada com consequências, né? E principalmente quando a gente trata de uma mulher bonita. Parece que a mulher, se ela é bonita, ela não pode ser inteligente, ela não pode ter uma faculdade, ela não pode correr atrás dos sonhos dela ou ser porta-voz aí em meio a diversas mulheres perante a nossa sociedade. Isso que aconteceu com a Amanda viralizou em todos os portais de notícia. Esse vizinho hoje não se encontra mais no prédio no qual ela reside. Ele tá preso, já já a gente passa a voz para ela, mas ele tá preso. Ele importunava outros vizinhos, não só ela. Essa situação aí foi o ápice ou não. Daqui a pouco eu quero que ela explique melhor a respeito disso. Mas esse vizinho colocava até seringas em apartamentos de outras pessoas, soro positivo. Por quê? Porque ele tinha AIDS e eu acho que o trauma da vida dele ali era ele ter isso, ter tantos problemas relacionados a ele e querer, né, destilar isso e proferir para outras pessoas. Como é que foi para você depois reassistir esse vídeo? Porque eu acredito que ali tu ficou perplexa com a situação, mas como que é para você se dar conta de tudo isso que você passou? Justamente, Gabi, a gente não imagina sofrer isso dentro da própria casa, né, do próprio condomínio. A gente imagina, eu vou sair da porta para fora e ali sim eu vou me proteger, vou ter uma postura e vou ficar atenta ao que pode acontecer. Mas em casa a gente não espera, então me pegou realmente de surpresa. E quando aconteceu, apesar de eu estar gravando, a minha intuição não foi postar. Logo que eu saí da região da piscina, a portaria falou assim, olha, a gente já conhece o caso e a gente acionou a polícia, você quer prestar um boletim de ocorrência? E na hora me caiu a ficha do que eu tinha acabado de enfrentar, porque eu aguardei ele sair da minha frente para eu conseguir sair com tranquilidade, sem passar por ele, e aí eu prestei esse boletim de ocorrência porque a portaria já havia chamado a polícia e aí eu postei nos stories, só que logo que eu postei, repercutiu de uma tal forma que eu falei, não, eu vou colocar no feed, porque realmente agora eu vi sentido em compartilhar. E em questão de um dia, já estava com mais de 17 milhões de visualizações, então viralizou de uma forma absurda. No dia seguinte já tinham repórteres em casa. E aí eu fui estudar o caso e entender melhor, e eu vi que isso já acontecia com outros moradores.
que ele andava nu pelo prédio, pelos corredores, as áreas comuns. E eu fico pensando assim, que às vezes acontece com a gente, eu já fiquei extremamente assustada. Imagina se tem uma criança, enfim, várias crianças brincando, porque é um local onde a gente sente segurança dentro do próprio condomínio. Então, graças a Deus... Às vezes, descobrir o teu apartamento, a gente já vê muitas histórias aí, pessoas fixam em você, né? Viram perseguidores mesmo, às vezes descobre o número do teu apartamento, tá ali com a porta destrancada, porque às vezes a gente esquece, normal, correria do dia a dia, e de repente ele entra ali enquanto você tá se trocando, tudo poderia acontecer, né? E é válido a gente lembrar que neste caso, ela estava me contando que ele só foi preso porque ele descumpriu uma medida protetiva. Exatamente, da vizinha da porta da frente. A polícia já tinha sido acionada outras vezes, mas a polícia chegava e ele estava lá no corredor do apartamento dele. Tava de sunga se insinuando na portaria do prédio. E a polícia falava, poxa, a gente não pode fazer nada porque não tem vítima. Não tá acontecendo, apesar de ser uma situação de abuso, não tinha vítima. Então a polícia não tem esse respaldo para poder tomar uma atitude, para poder levar. Muitas vezes encaminhava para algum outro órgão, mas acabava que ele voltava. E como ele era proprietário, somente o Ministério Público para conseguir tirar ele do prédio. Então, com a medida protetiva foi a forma que ela encontrou, mas ela só teve essa coragem depois que ela percebeu a repercussão nacional que teve e realmente pós o vídeo, porque ela passava por aquilo e aquilo frustrava, ela é casada, o marido tentava agir de alguma forma ali e recebi muitos comentários, nossa, se tivesse um homem nesse prédio, ele não ia ser assim. E, de certa forma, me incomoda um pouco também, porque eu não acho que uma agressão se resolve com outra. Mas, realmente, foi aterrorizante. Quando a gente olha para a trajetória nos concursos de beleza, agora você se candidatou, né, para poder representar a sua cidade no estadual. Como que está sendo essa preparação? O que te motivou a concorrer ao Miss Universo São Paulo? Justamente, como eu já ganhei bastante voz nas redes sociais, estamos com quase 1 milhão de seguidores nas redes, sim, tá bem grande, me veio essa ideia de representar a minha cidade e ser voz ativa com projetos e realmente usar a imagem da Miss, se tornar essa Miss, e quebrar esse estigma de que a Miss é só bonita, de que a Miss só desfila. Não, a Miss é muito mais. Ela representa a mulher forte na sociedade, a mulher que tem um papel de servir de inspiração e ajudar outras pessoas, não só mulheres, mas uma sociedade como um todo. A gente tem que usar todo esse contexto para beneficiar outras pessoas. Eu preciso pausar aqui e elogiar a oratória de Amanda, porque assim, gente, ela é uma moça muito nova e ela ainda está em formação, mas a oratória dela, a eloquência dela, realmente é algo que tem me chamado a atenção aqui nessa entrevista. Ela fala muito bem, ela aborda muito bem os assuntos e a gente vê que tem uma força por trás da pessoa física que a gente está vendo aqui na minha frente, que com certeza é gigantesca, e é essa força que eu acredito que ela vai levar em cima das passarelas e talvez seja um diferencial. Em que momento da sua vida você pensou assim? Porque é um ato de muita coragem você expor toda a sua história e fazer disso um propósito, não acha? Em que momento que isso foi um divisor de águas e você falou, hoje eu abro a câmera aqui do meu celular para poder gravar um vídeo para ajudar outras mulheres? Confesso que o Miss me ajudou muito nisso. Eu já tinha comentado em alguns podcasts e entrevistas que eu tinha um relacionamento difícil, mas eu nunca tinha explicado o que de fato me motivou a começar a produzir conteúdo. Acontece que quando eu passei por esse relacionamento, eu percebi que tudo que eu tinha vivido eram padrões. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto e eu vi que a minha vida estava basicamente escrita em alguns padrões de comportamento, eu falei, não é possível que isso aqui existe e muitas pessoas passam por isso. São cíclicos, né? Total. Então, eu comecei a estudar de forma muito profunda todo esse conteúdo e comecei a compartilhar sobre isso. Eu nunca tinha contado, oi gente, eu vivi isso, eu tô falando porque eu sei exatamente como é estar na pele de quem passa por isso. Então, chamou a atenção de muitas pessoas, nós criamos uma comunidade muito forte falando sobre comportamento humano, sobre relacionamento, valores, que é algo que eu acredito muito, sou um tanto quanto conservadora nas minhas redes sociais. E aí, quando eu entrei pro Miss, eu falei, não, agora eu preciso contar realmente o porquê que eu sei tanto sobre o que eu sei, que eu compartilho, porque as pessoas falam, nossa, você é tão jovem, você já fala de comportamento, de maturidade, de valores, as pessoas não faz sentido. Eu falo, calma, gente, tem uma trajetória por trás, tem um repertório. Então, para mim, me surpreendeu essa força que eu recebi também com a faixa e com a coroa, porque
as pessoas me abraçaram de uma forma tão bonita e isso é tão gostoso. Não, total. Eu acredito que você deva receber muitas mensagens de muitas mulheres que nunca tiveram coragem de colocar ali a cara e falar, olha, eu passei por isso assado nas redes sociais, porque tem todo um julgamento. Eu tenho certeza que você também, da mesma forma que tem um apoio, existe o julgamento daquelas pessoas que falam, nossa, por que não falou no passado e tá falando só agora? Tá querendo like? Sim. Porque isso é o que mais tem. Mas, na verdade, eu acho que o que importa é o conceito do que você carrega por trás e de estar botando a sua voz pro jogo e realmente atingindo outras mulheres de uma maneira positiva. Quando você olha para trás e você pensa na Amanda, qual foi a parte mais difícil dessa sua reconstrução? Olha, tive que tomar algumas decisões, porque quando eu saí deste relacionamento, eu estava bem no meio da minha graduação. Eu sou formada como cirurgia dentista, então eu estava graduando odontologia e eu tinha mudado de cidade para morar junto e tudo mais. Então, quando eu decidi tomar a decisão de sair, eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou continuar a minha faculdade? Como é que eu vou continuar? Não tinha psicológico, estava muito abalada com tudo que estava acontecendo, mas eu tomei uma decisão. Falei, eu não vou parar a minha graduação, de jeito nenhum, eu quero terminar, porque não vai ser isso que vai fazer eu regredir ainda mais da minha vida e parar por aqui. Então eu tomei essa decisão, foi a primeira decisão mais difícil, retornei para casa dos meus pais, o que foi ótimo, porque eu recebi todo o suporte, todo o carinho, meus pais me acolheram, eu me sinto privilegiada por isso, porque eu sei que muitas pessoas acabam não tendo esse acolhimento. Então, a partir daí, eu fui redescobrindo a minha força, a minha autoestima, a minha autoconfiança, porque até então, realmente, a minha autoestima tinha sido sucumbida ali, não tinha vontade de sair, tinha muito medo também de sair e encontrar ele, e pior ainda, muitas vezes a gente passa por isso e acha que vai ser julgado pelos outros, os próprios parentes, os próprios amigos, porque na maioria das vezes a pessoa, ela é abusiva com você, mas da porta para fora é um maravilhosa. príncipe, é uma pessoa super educada, uma pessoa comunicativa. E é importante quebrar esse estereótipo de que, nossa, essas situações só acontecem com pessoas extremamente vulneráveis, pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer nível da sociedade acontece. Então, quando alguém tem essa coragem e expõe o fato, é importante a gente não julgar e abraçar essa causa, ter empatia, porque se a pessoa falou, não foi à toa. Aquilo às vezes incomoda de uma forma que é imensurável. E é engraçado, né? Isso que ela aponta muito bem quando ela pega e ela fala assim, é engraçado que eu sei tudo que eu vivi dentro de casa, mas as outras pessoas não costumam acreditar porque essa pessoa geralmente é maravilhosa da porta para fora. E aí fica a nossa palavra contra daquela pessoa, não, que isso, jamais. E aí, é aí que entra a descredibilização da palavra da mulher. Então, é um assunto muito complexo, um assunto muito tenso de ser abordado, mas eu vejo que você realmente pegou isso para si e está tentando ajudar outras mulheres, transformando isso em uma história muito forte, uma história que, com toda certeza, ela vai além de uma boa preparação de uma Miss. E falando em preparação de Miss, o que você está fazendo para se preparar além desse seu projeto social? Bom, hoje eu tenho intensificado cada vez mais as aulas de passarela, que é super importante. A gente tem que desfilar com leveza, representar a harmonia enquanto a gente está andando, oratória também, super importante na hora de pegar o microfone e passar realmente uma mensagem que traga clareza, que traga confiança, para também parar com aquele nervosismo que geralmente dá no palco. E por mais que a gente se prepare, como aconteceu com a Miss Roraima, sim, muitas vezes, estar em cima daquele palco, ao vivo, com todo mundo te olhando, os jurados te julgando, sendo transmitido em rede nacional, às vezes é inevitável passar por esse nervosismo. Então é importante a gente ter consciência disso. Quando aconteceu isso com ela, eu tive total empatia. Total. Porque quando uma situação dessa é exposta, a internet inteira vira professora de oratória. Todo mundo, nossa, ela errou, ela não é preparada. E muitas vezes não é isso. Existe uma dificuldade. Às vezes é o sonho de uma vida inteira, em poucos segundos, sendo representado ali. E as pessoas faltam muitas vezes se olhar e falar, nossa, ela passou por uma situação difícil ali, não é fácil estar ali, tanto quanto parece, né? É uma caminhada, às vezes são anos a pessoa se preparando. E o que muita gente não sabe é que, assim, geralmente essas perguntas, elas são entregues no confinamento. Como ela bem falou, ela já vai se confinar para poder se preparar e participar desse concurso estadual, para ano que vem ela participar, se Deus quiser e se for da vontade de Deus, do Miss Universo Brasil. Mas eu acho que você está muito preparada, eu acho que você está firme, está confiante. Então, eu estou gostando bastante aqui da sua preparação, da sua postura. Vamos entender um pouquinho mais sobre a sua passarela, porque isso é um assunto
ponto que eu acho muito interessante, eu pergunto para todas. No Brasil, eu sinto que a gente tem uma passarela mais polida. A organização ali prefere uma passarela mais polida. Quando a gente olha o Miss Universe, a gente olha talvez uma passarela mais afetada. Quando a gente relembra ali venezuelanas, colombianas, tem uma passarela mais afetada. Qual é o tipo de passarela que te comove e você fala, isso aqui tem a ver com a minha personalidade? Pensando em passarela, o que eu acho mais legal é a gente trazer autenticidade. Porque pode ser que eu seja uma pessoa toda certinha, mas eu penso, nossa, a minha passarela tem que ser expansiva, ela tem que ser uma coreografia. Mas às vezes eu não consigo entregar, porque não parte de mim. Então é importante a gente olhar para si e reconhecer o que combina comigo, o que eu já faço, como é que eu posso melhorar e refinar aquilo que eu já sou. Para não tentar se colocar numa caixinha que às vezes a gente não pertence. O que é difícil para você em cima da passarela? Pivô? Olha, os pivôs têm sido um desafio, viu? É um desafio. Gente, pra quem não sabe, o pivô nada mais é do que aquela giradinha que a pessoa dá na passarela sem cair assim pro lado, que ela gira muito bem e continua andando em linha reta. Mas geralmente aí são pessoas que tendem a ter uma passarela mais afetada. Eu gosto muito, tá? Eu lembro que eu participei em 2015 do Miss Universe Brasil e no ano anterior ao meu foi a Melissa Gurgel, se eu não me engano, e ela era do Ceará. Ela tinha uma passarela extremamente afetada, eu achava maravilhoso. Quando eu entrei lá, eles já entraram polindo a gente, falando, não, a gente quer uma passarela mais fina, mais elegante. Já era a passarela que eu me identificava mais, então pra mim foi uma grande dificuldade. O que tá sendo uma dificuldade pra você na preparação? Olha, a passarela com certeza é algo que eu tenho treinado bastante, porque não é só o caminhar, mas é a sua expressão facial enquanto você caminha, é o posicionamento dos seus ombros, dos braços, então parece fácil, mas andando você tem que estar ali com um condicionamento físico também, justamente para conseguir dar conta e manter, sustentar a face. Mas eu tenho aproveitado para me divertir durante esse processo, porque é algo que eu quero levar para mim, assim, nossa, independente do resultado, é claro que a gente sempre vai em busca de ganhar, em busca da coroa, mas eu quero fazer amizades, eu quero ser ouvida, eu quero ser vista, eu quero transmitir uma boa mensagem e deixar um bom repertório através disso, eu quero ter uma boa lembrança, sabe? Então, o maior desafio é cuidar dessa autocobrança. Olha, eu quero entregar algo bom, mas eu também não preciso me apunhalar por causa disso. Eu tenho que ter essa consciência de tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser bom. Eu acho que quando é nosso, né? Quando Deus ele já tem um plano para nossa vida, as coisas tendem a acontecer de maneira natural, como as coisas acontecem para você de maneira natural. Eu não acredito que foram as situações trágicas da tua vida que fizeram, por exemplo, você ter esse acúmulo de milhões de seguidores. Na verdade, são pessoas que gostam, se identificam também com a sua história, com a sua personalidade e que fazem você crescer, assim como uma boa Miss também. É a junção das histórias, dos projetos, das aulas, da preparação, da bagagem cultural que ela leva por trás. E a gente pensando assim na bagagem cultural, vai ter traje típico? Nesse estadual, não. Ai, que tristeza. Vai ficar pro Brasil. Que tristeza. Mas assim, pensando, você é de Santana de Parnaíba mesmo ou não? Você só está representando a cidade? Estou representando a cidade. O que é representar Santana de Parnaíba para você? Santana de Parnaíba é uma cidade histórica, então para mim é uma honra representar e levar esse nome pro palco. Justamente pelo carinho, porque Santana de Parnaíba também fica Alphaville, toda essa rede empresarial. Então, durante a minha trajetória, quando eu iniciei, eu fui gravar muitos podcasts, eu estive presente na cidade, tive a oportunidade de conhecer o prefeito, muitos moradores. Então, eu quero também estender esse projeto para Santana, para falar, porque para mim, e o concurso ele refina muito isso, qualquer uma pode ser Miss. É claro que tem uma preparação, tem um perfil, mas antigamente nos concursos a mulher não podia ser casada, não podia ter filhos, não podia ter menos de 1,68, 70, 1,70 por aí. Então eu tinha muitas regrinhas e hoje não tem mais isso. Se você acompanha o Miss Brasil, você vê que tem várias misses que são mães, que têm mais de 35 anos de idade. No meu próprio concurso tem misses de 40 anos participando ali. Então é muito legal que o concurso ele abriu portas para todo mundo. Então, de alguma forma, a gente se inspira nisso, de ressaltar essa autoestima, essa beleza. Para mim isso é muito legal. A gente sempre escutou, né, uma boa parte da vida, pelo menos, que a partir do momento que a mulher ela tem um filho, a vida dela acabou. E na verdade não, eu parto do princípio de que a partir do momento que a mulher tem um filho, a vida dela recomeça de uma forma melhor. Eu acredito que a pessoa ela renasce. Tenho certeza que sua mãe, escutando isso, um dia ela já escutou lá atrás, nossa, agora
sua vida acabou. E na verdade não, ela criou um novo propósito em cima disso. Então, eu gosto de pensar que a organização hoje, ela pensa com a evolução da nossa sociedade. Quando eu participei, tinha que ter uma faixa etária, tinha que ter uma faixa de altura, não podia ser mãe, não podia ser casada. E por que uma pessoa que ela é mãe, ela não pode ser a representação de uma sociedade feminina? Claro que ela pode falar sobre assuntos relevantes. Ela já tem uma bagagem, ela tem uma história, e ser mãe dá uma responsabilidade ainda maior do que aquela que um dia não foi, né? Então, assim, eu acho que é muito legal também uma outra coisa na organização e nas mudanças que a gente tem agora no novo Miss Universe Brasil que eles estão colocando rotas turísticas. Então, da mesma forma que ela está representando ali a cidade de Santana de Parnaíba, outras rotas turísticas, como foi o caso da nossa Miss Brasil que ganhou, representando Ilha do Mel, que era uma rota turística e ganhou. No meu ano, eram 26 estados e um distrito, contando aí 27 candidatas. Hoje tem muito mais, ou seja, as oportunidades aumentaram. E aí, agora para essa reta final do concurso, como é que você pensa, como é que tá o seu coração, como é que tá a sua ansiedade? Você é uma pessoa muito ansiosa? Acho que somos, sem dúvida. Minha mãe tá rindo ali. Não poderia Tu que tá sofrendo, né? Não poderia negar na frente dela, né? Mas a gente, assim, eu tento deixar tudo o mais organizado possível, porque pra mim, eu sou aquela pessoa que acredita, casa organizada, mente organizada. Então, mala, mesma coisa, todos os trajes, se tiver tudo certinho, sei que eu vou olhar a mala e falar, não, vai dar tudo certo, porque tá tudo aqui, se não tiver, a gente dá um jeitinho. Já começou a arrumar a mala? Já comecei. Gente, ela é ansiosa mesmo. Tem que deixar tudo impecável, né? As roupas, sapatos, biquíni, gala, tem que ser com um pouquinho de antecedência. Mas agora, pensando na sua história e pensando também, abrindo aqui para vocês já viram aqui no Link Mulher um episódio recente, né? Saiu semana passada que eu falo sobre transtornos alimentares, e eu abri aqui para Amanda nos bastidores que o Mundo Miss foi muito importante para mim. Não culpo o Mundo Miss por este problema que eu tive, que foi um transtorno alimentar após concurso de beleza ali em 2015, durou pouco tempo, tá? É bom deixar claro isso, mas eu tive toda uma ajuda, todo um apoio ali de médicos para poder sair dessa situação. Pensando na sua história, pensando na força que você carrega, como é que você cuida do seu emocional? Você tem alguma ajuda terapêutica todo tempo, todo momento? Como é que você está cuidando desse lado? Então, um ponto legal do Miss Universe São Paulo, principalmente esse ano, eu não sei como foram nos anos anteriores, mas tem esse acompanhamento psicológico, realmente. Um dos jurados, ele oferece essas terapias voltadas às misses, porque no concurso, além de transtornos alimentares, tem muita comparação, tem essa questão da insegurança, tem a questão da competição. Então é muito importante ter um acompanhamento. Parece às vezes bobo, superficial, mas não é nada. É muito importante que a gente tenha essa atenção e esse cuidado para você olhar para si, entender o porquê que você está ali, como é que você tem que aliviar as pressões, ter esse ponto de descompressão. Mas como é que funciona? Por exemplo, vocês agendam toda semana? De curiosa mesmo, porque eu acho que eu nunca vi isso, pelo menos agora, no meio atual, de ter já um apoio profissional. Como é que funciona para você marcar? Então, o profissional entrou em contato justamente dizendo, estou disponível, e marcou uma sessão com cada candidata, mostrando o trabalho dele e falando sobre a importância de fazer o acompanhamento. Acredito que ficou a critério de cada Miss continuar ou não, mas para mim foi super importante justamente ter esse contato, porque é um momento que a gente se cobra demais, a gente está se comparando e é inevitável. Por mais que você tenha inteligência emocional, que você saiba se posicionar, saiba o seu propósito, hora ou outra você vai escutar um comentário. E quando a gente se torna Miss, a gente se torna também alvo. E as pessoas estão ali para julgar, para, entre aspas, criticar. Então é preciso fortalecer a mente e entender que algumas críticas elas ensinam, mas outras realmente basta maturidade para a gente saber ignorar e mandar com Deus, vai. Eu sempre costumo dizer, nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada, e neste meio é o que mais tem. Eu acho que na época que fez eu ter transtorno alimentar são essas comparações que existem, às vezes elas não partem nem das próprias candidatas, e sim das torcidas, que elas ficam ali alimentando um ódio gratuito, e aí você pegou e falou no meio da nossa entrevista que você quer muito curtir o processo, fazer a amizade. Vou te dar um choque de realidade. Sempre. Talvez existam algumas amizades verdadeiras, no máximo umas duas, mas no fim ali é cada um por si. Então é bem tumultuado. Eu não sei como estão os concursos hoje em dia, mas eu acho que na minha época
tiveram umas 3, assim, do meu ano que eram mais, assim, esquisitas com o nosso grupo total. Mas foi um grupo até que legal. Mas você tá animada? Como é que tá essa animação agora? Sendo até um pouco polêmica, porque acontece no universo Miss, né? Às vezes é uma rivalidade dentro do confinamento, aí chega no palco e fala sobre sororidade, lá, as mulheres que se ajudam. Eu não acredito muito, justamente pelo que eu vi. Eu gosto e eu quero acreditar, mas a gente vê e por trás das telas, geralmente as pessoas, às vezes, elas demonstram uma outra face que às vezes não é tão agradável. Isso que ela tá falando é muito verdade. O que você espera de deixar como um legado? Eu quero realmente que essa missão ela seja cumprida, de dar voz a essas mulheres, que realmente a gente consiga ajudar muitas mulheres a sair dessas situações de vulnerabilidade e poder prestar esse apoio, falar, olha, através de você, através da sua mensagem, eu me inspirei, eu tive coragem, hoje eu estou muito melhor, hoje eu reatei a minha vida, estou com os meus filhos, estou feliz, realmente essa é a minha maior missão. Então, se eu conseguir ajudar uma única mulher, para mim já vai ter valido a pena. E pensando na visibilidade, caso você conquiste esse título, como que você quer usar essa visibilidade? Já tem alguma ideia de como que você vai fazer isso acontecer para ter mais visibilidade ainda do que já tem? Olha, eu penso com certeza em talvez abrir um podcast, é algo que eu gosto muito de entrevistar pessoas, ou o caminho da televisão. Vamos ver as portas que vão se abrindo, mas o mais importante é estar aberta Já trabalhou como treinando. apresentadora, repórter? Não, ainda não. Mas tem talento, viu? Olha aí, ó, minha diretora. Tem talento. Quem sabe o universo já não esteja te moldando, te preparando para um futuro. Comigo foi assim. Eu estava fazendo odontologia na época e eu vi que, na verdade, a comunicação sempre foi algo que eu era apaixonada. Então, eu entrei de cabeça e hoje cá estou falando com você. Quem sabe no futuro, 10 anos depois, você esteja falando com uma pessoa que tenta fugir, né, do propósito, mas ele vem de bandeja. Às vezes o propósito, ele tá alinhado com outras coisas. O que quando a gente pensa em reconstruir a nossa autoestima passando pelos problemas que você passou, como que eu posso reconstruir a minha autoestima tendo tantos problemas internos relacionados a isso e ainda assim parecer, através da estética, uma moça que nunca passou por problema nenhum, porque eu tenho certeza que quem olha pra sua imagem pensa assim, meu Deus, ela nunca passou por nada. Já ouvi muitas vezes. Nossa, achei que você nunca tinha sofrido. Descredibilizava o que você falava porque não parece. E de fato. Como que é reconstruir a autoestima depois de viver um relacionamento abusivo? Eu acho que é um processo muito importante. Primeiro da gente olhar pra dentro. Quando eu saí desse relacionamento, como eu entrei com 18 anos, eu estava super nova, eu percebi que eu não tinha a minha identidade bem definida. Porque dentro do relacionamento, as músicas que eu escutava eram as mesmas músicas que ele. Os amigos eram os mesmos amigos deles, gostos de comida e de viagens. Então, uma das primeiras coisas que foi virando essa chavinha dentro de mim foi justamente olhar para mim com mais carinho e me reconhecer. Foi fazer uma primeira viagem sozinha, foi aprender a dirigir, foi perceber que eu gostava de outro estilo musical e foi se permitir. Então, esse olhar para si, se autoconhecer, sem dúvidas, ele é fundamental para você ter bases bem consolidadas sobre quem você é e sobre quem você quer ser. Porque a partir disso eu comecei a me perguntar, essa atitude, ela combina com a Amanda que eu quero ser, com a mulher que eu quero ser no futuro? Será que isso vale a pena? Não vale? Então, aos pouquinhos, a gente vai se reconstruindo. Mas eu confesso que não é tudo flores. Tem os momentos, até hoje tem os meus momentos, que eu olho e falo, nossa, será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? E as pessoas não imaginam, porque, nossa, você é linda, você é Miss, vocês... Mas a gente tem os nossos monstros internos e acho que todos temos. É justamente por isso que eu pergunto, que eu penso assim, ó, às vezes eu também tenho os meus problemas internos e tem dia que a gente tem que imprimir uma carcaça só para fazer mais uma vez o dia acontecer. E você, passando por inúmeras situações difíceis, pensando em ajudar outras mulheres, como é que a gente pode identificar pequenos sinais de que essa situação talvez ela possa se complicar no futuro? Sem dúvida, se você passa por uma situação onde você se questiona, onde você tem que abrir mão daquilo que você gosta para fazer pelo outro, às vezes a gente tem essa síndrome da boazinha, né? Ah, não vai me doer tanto se eu abrir mão de usar um salto alto porque ele pediu. Ah, não vai me doer tanto se eu usar menos maquiagem, talvez eu tenha que usar menos mesmo. Mas não se deixar levar, sempre se questionem, nossa, será que é esse o caminho que eu quero? Quando alguém me bloqueia de usar determinada roupa ou sair com determinada amizade, poxa, será que vale a pena? Você está feliz com essa decisão? Faz sentido na sua vida? Porque muitas vezes a gente vai abrindo mão e vira uma avalanche depois. Então é você saber se posicionar, porque quem te ama e quem quer estar com você vai gostar
apesar dos seus defeitos, apesar das coisas que, né, tudo é comunicável. Então, um relacionamento saudável, ele vem para te elevar, ele tem que ser bom, ele tem que ser gostoso. Vai ter ali seus momentos, seus percalços, mas eu falo, em toda discussão, é importante que o respeito se mantenha. Você pode brigar, você pode discordar, pode ficar distante, mas o respeito ele nunca pode ser perdido. A agressão física, então, inaceitável de qualquer forma. Da mais leve, a mais intensa. É isso É que eu sempre queria um não. perguntar também. O papel da violência psicológica, ela pode ser tão agressiva quanto a física? Com certeza, talvez, não sei se eu falaria até mais, mas a violência psicológica, ela aos poucos vai te destruindo por dentro. E é um processo que a terapia leva anos para poder reconstituir essa mentalidade de que, opa, você é uma pessoa independente, forte, corajosa, o seu futuro está nas suas mãos, você tem a capacidade, você pode. Então, esse abuso psicológico, ele vai colocando sementes na sua cabeça que ao longo do tempo vai florescendo, e se você não cuida, vira uma tragédia, de fato. Você acha que essas sementes hoje, elas te atrapalham de alguma forma em outros relacionamentos, abrindo mais uma parte privada da sua vida? Sem dúvidas. Logo que eu saí do relacionamento, eu fiquei 4 anos solteira, por opção, porque tinha, de certa forma, um bloqueio emocional. E aí, será que eu vou confiar de novo em outra pessoa? Será que essa pessoa está sendo boa porque ela gosta de mim? Ou porque em algum momento ela vai usar isso contra mim, que era o que acontecia no meu antigo relacionamento. Então eu demorei 4 anos realmente para poder me sentir no momento de falar, agora sim, eu estou pronta para viver um relacionamento, porque eu fui aprendendo muito ao longo do tempo. Então eu entendi que um relacionamento, primeiro é um compromisso com você, que você faz depois com o outro. Então se eu escolho não trair a outra pessoa, claro que é pela pessoa, mas principalmente por mim, porque o meu valor, o meu caráter não permite que eu faria isso com qualquer um. Então, assumir esse compromisso e entender o porquê. Por que eu quero estar no relacionamento? É porque eu tô carente? É porque eu quero companhia? É porque eu quero formar uma família? Por quê? Né? A gente nunca se pergunta. De onde é que tá vindo? Será que é só porque tá friozinho e o domingo tá meio sozinho? Né? Então é importante a gente ter essa autoconsciência e se questionar. E como evitar relacionamentos cíclicos? Porque eu acredito, uma vez eu vi uma entrevista da Bruna Marquezine e eu gosto muito de replicar ela, que é uma frase de quando ela estava, acho que terminando o relacionamento com Enzo Celulari, que ela falou que ela precisou passar por terapias para entender que relacionamentos saudáveis, eles não eram conturbados. E isso provavelmente ela fala depois do relacionamento que ela teve com o Neymar, e que ela teve que entender que o tédio, ele é necessário para uma relação saudável. Como é para você hoje ter esse sentimento? Você se relaciona? Hoje sim, hoje eu estou namorando tem 5 meses e, de fato, o relacionamento tóxico, o relacionamento abusivo é um relacionamento baseado em adrenalina, porque o tempo todo você tá pisando em ovos, você tá pensando, é a pessoa sendo legal, você fica preocupado, esperando uma reação. Então isso acaba gerando um vício de certa forma, porque você tá acostumado e te coloca num padrão. Então é importante a gente reconhecer também os nossos padrões emocionais. Por que às vezes a gente sempre conhece o mesmo tipo de pessoas? Porque às vezes você é uma pessoa que é muito ingênua ou muito boazinha. Você geralmente é a pessoa que cede muitas vezes a sua opinião, cede os seus desejos para que o outro seja exaltado. Então, quando a gente começa a trabalhar e perceber que a gente tem padrões, a gente consegue também evitar algumas situações se repetirem nas nossas vidas. Eu tento, viu? Mas eu confesso pra você que é difícil. Eu tô solteira há 4 meses e tem uma coisa que pra mim é difícil quando... Sabe quando você tem na sua cabeça, assim, um padrão ideal e tudo que você valoriza e admira numa pessoa, mas quando você se dá conta, você tá mais uma vez se envolvendo com uma pessoa que tá distante dessa sua meta de vida? Então, isso acontece muito na minha vida e eu já me conscientizei disso, só que eu ainda não consegui enxergar aonde que eu erro na hora do meu olho estar direcionado só para essas pessoas, porque isso é muito confuso. Como quebrar um ciclo abusivo? Reconhecendo. É importante ter essa autoconsciência, buscar de alguma forma, seja você num processo pessoal ou numa terapia, entender o que você admira, porque às vezes não é um defeito. Não é um defeito, mas, poxa, você admira homens que são fortes. Então, inconscientemente, às vezes você está buscando um instinto protetor, porque no fundo você quer ser cuidada. E não é aquela coisa, eu sou carente. Não, não é carência, que realmente você admira homens fortes, homens que tomam atitude. Então, assim, é entender esse padrão e ficar atenta. Não é que o homem mais forte vai ser um homem errado, mas
é reconhecer, nos pequenos detalhes, nos pequenos, por que que eu sigo esse padrão, por que que eu gosto de uma pessoa loira ao invés de uma pessoa morena, por que uma pessoa forte ao invés de uma pessoa magra, né? A gente tem os nossos gostos e entendendo o porquê de cada coisa, quais são suas referências, o que que veio na sua cultura familiar, né? O que que é comum para você? Quando a gente pensa em cultura familiar, eu vejo que você teve uma sorte que muitas pessoas não tiveram, que é uma base familiar ali, pais presentes para te ajudar nesses momentos super difíceis. E como sua família foi tão importante para você nessas fases da sua vida e continua sendo? A minha família é número 1 na minha vida, sem dúvidas. Para mim, tá em primeiro lugar, porque quando eu mais precisei, eles sempre estiveram lá. Então, para mim, eu considero com certeza um privilégio ter para onde voltar. Isso para mim é importante demais, porque eu sinto que eu tenho liberdade para ir em busca dos meus sonhos. Então, eu quero me mudar para São Paulo. Eu enfrentei, eu vim do jeito que eu quis vir, mas eu sei que eu tenho para onde voltar. Às vezes não tá na família, às vezes tá num amigo, tá numa avó, tá numa tia. Mas é importante você ter uma pessoa que para você é um porto seguro, que você sabe que vai te dar suporte de algum jeito. E eu costumo pensar ainda, assim, às vezes é tão difícil, a gente fica se cobrando, mas é muito difícil regredir. A gente, poxa, às vezes até dá uma pausa ali na evolução, mas voltar para trás é uma coisa difícil. Então a gente tem que ter sempre essa fé de vai dar certo. E o que significa empoderamento feminino para você hoje? Empoderamento é reconhecimento, é saber quem você é, a sua força e por que que você veio. A mulher empoderada não é a mulher que precisa provar algo para alguém. A mulher empoderada, ela sabe quem ela é e por isso ela não precisa provar. Ela é dona de si, ela tem a sua independência financeira, ela vai, ela volta, ela toma as decisões dela. Porque às vezes a gente não tem que se colocar em caixinhas novamente, a gente não pode se prender, eu preciso ter um relacionamento até 30 anos, até 40 anos, eu preciso ter um filho, eu preciso estar casada. Quando a gente pensa assim, às vezes a gente aceita situações só porque a gente tem essa data limite, essa idade limite. Então é você se reconhecer e viver, né? Aproveitar. A gente ainda sofre alguns preconceitos na sociedade. Eu sinto isso muito como mulher. Porque tal idade é a flor da idade, passou disso. Mas é quebrar esses estigmas, porque a gente tem tanta força, tanta independência. E buscar evoluir, buscar crescer física e emocionalmente, sem dúvidas, faz toda a diferença. Agora eu vou fazer aqui um bate-bola com você rapidinho, eu vou falar algumas palavrinhas e você me responde com a primeira coisa que vier à sua mente, pode ser? Vamos lá. Coragem. Coragem, família. Recomeço. Resiliência. Autoestima. Saúde mental. Miss Universe. Voz. Violência contra a mulher. Olha, isso me pega, porque a primeira palavra foi fragilidade que veio à cabeça, porque a gente se sente muito frágil, de fato. Mas que isso seja ressignificação. Bom, família. Base. Propósito. Crescimento. Futuro. Feliz. Coroa. Poder. Amanda, quero que tu fale um pouquinho mais como que a galera te encontra. Eu já tô doida pra te seguir no Instagram, porque eu achei que você tem uma maturidade emocional pra falar sobre relacionamentos que eu busco às vezes em outros perfis pra poder, né, fazer a minha própria terapia. Às vezes eu faço terapia em determinados perfis. Hoje em dia, com a inteligência artificial, eu confesso que muitas vezes eu tô lá, o que é esse padrão tal? Eu no meu último término, não façam isso em casa, busquem uma terapeuta. Eu com o ChatGPT fazendo aqui a minha terapia em dia, ou então buscando alguém, assim como você, que tem um perfil ali, às vezes que tem uma palavra amiga para estender a mão. Inclusive, antes da gente finalizar, teve alguma história marcante que alguma seguidora já chegou para você e te contou em como você ajudou ela? Olha, as seguidoras têm compartilhado cada vez mais as suas próprias histórias, mas uma me pegou muito, que foi logo no dia, eu criei um daily. Vamos do contexto. Eu criei um daily e foi a partir daí que eu comecei a contar algumas coisinhas. Tá. Aí quando veio o Miss, falei, não, já que eu já contei ali no daily, as meninas me apoiaram, eu vou colocar para o mundo inteiro agora. E aí neste daily, que é um perfil mais privado, só para mulheres, fechado, eu falei, olha, gente, contei com mais detalhes, eu passei por isso, acontecia esse tipo de agressão, eu me sentia assim, assado. E aí uma seguidora, ela veio e se abriu e falou, olha, eu tô enfrentando a mesma coisa que você, mas eu não sabia que existia um padrão. Eu não sabia que existia esse nome narcisismo, que isso existia. Então, a partir dali, ela começou também a buscar mais, entender sobre aquilo, e ela conseguiu se separar justamente porque ela viu, através daquele story,
que existia, que era um problema, porque ela achava que a culpa era dela. Nossa, ele me trata assim, mas eu tenho que melhorar. Então ela compartilhou bastante isso e me tocou demais, porque eu falei, olha, então, pelo menos A alguém gente assim. atinge pessoas que a gente nem tem ideia, Não né? imagina, Inspira gente. pessoas que às vezes não se comunicam diretamente com a gente, mas são ali consumidoras do teu conteúdo e estão ajudando de alguma forma. Então deixa tuas redes sociais pra galera. Bom, para você me acompanhar, siga o meu perfil Amanda Giroto, com 2 T's, lá no Instagram. Se você procurar no YouTube também vai encontrar, mas principalmente no Insta, é só colocar Amanda Giroto. E eu peço a sua torcida agora, no dia 13 de agosto, no Miss Universe São Paulo. É isso, e olha só, gente, também aproveitando aqui a deixa, o Link Podcast está concorrendo à categoria... Pode falar. Pode? Pode. Ai, que tu olhou, eu pensei que não Não, podia. não. Pode voltar de novo essa parte? Tu quer que eu volte pra pergunta dela ou volta direto no... Volta só na hora que você virou. Aqui é gravado, depois eu volto. 3, 2, 1. É isso, gente. Olha só, pra gente também... agora eu me perdi, pera. 3, 2, 1. É isso, gente. Olha só, um recadinho para você de casa. Aqui é o Link Mulher, mas também é uma parte do Link Podcast. O Link Podcast está concorrendo ao melhor podcast do ano, com inúmeros outros podcasts maravilhosos. Então eu peço muito a sua ajuda para você votar. Vote no Link Podcast para a categoria de melhor podcast do ano. Aproveitando, Amanda, muito obrigada pela tua história. Que a força da tua história te acompanhe nas passarelas, que seja um concurso incrível, que se for da vontade de Deus, você leva esse título para casa e ano que vem represente então São Paulo no Miss Universe Brasil. Amém! Muito obrigada, é um prazer estar aqui, adorei te conhecer também um pouco da sua história, dá realmente vontade de conversar ainda mais com você e te conhecer profundamente. Adorei mesmo a energia daqui. Você que está acompanhando também, não deixe de compartilhar a sua história, aproveite, se inspire. Estamos aqui para te dar força e suporte. Muito obrigada a você que está acompanhando de casa. É isso, gente. Até a próxima. Aqui no Link Mulher a gente sempre traz histórias e assuntos relevantes que irão te ajudar de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus.